2 Coríntios, capítulo 10, a epígrafe vai dizer: Paulo defende o seu ministério. Você consegue entender que a igreja de Coríntios é tida como a que tem todos os dons, mas você vai ver Paulo tendo que se defender mediante seu ministério diante de algumas pessoas. Geralmente, pessoas com dons, pessoas com talento, pessoas até com conhecimento, são as pessoas que a gente encontra mais resistência em relação aos nossos ministérios. E tudo isso a gente sabe, né? Aí é a palavra de Tiago, né? Entre as pelejas entre vós, por que há tanta peleja entre vós, né? E a gente sabe bem o motivo disso. Diz assim, 2 Coríntios, capítulo 10, verso 1 e 2, depois a gente vai para o capítulo 11. Eu, Paulo, vos suplico pela clemência e humildade do Cristo, embora eu seja manso diante de vós, mas ausente sou ousado para convosco. Eu vos suplico então que quando eu chegar, não me obrigais, pela confiança que tenho, a agir com severidade, segundo eu estime, contra as pessoas que pensam que andamos segundo a carne. Paulo está dizendo: eu pareço manso, mas vocês não sabem a ousadia que eu tenho. E eu suplico, quando eu chegar aí, não me faça se comportar com severidade. Porque alguns pensam que a gente anda segundo a carne. Aí capítulo 11, verso 23 em diante, ele diz assim. Vou ler do 21. As aflições de Paulo no seu apostolado. Para vergonha minha, o digo, falo insensatamente como se fôssemos fracos, porque em tudo o que alguém é ousado, também eu sou ousado. Ele está dizendo, se alguns acham que são ousados, nessa versão, né? Eu também sou ousado. Se eles são hebreus, eu também. Se são israelitas, eu também. Se são da descendência de Abraão, eu também. Se são ministros de Cristo, falo insensatamente. Eu mais do que eles. Eu trabalho mais do que eles, em açoites mais do que eles, em prisões mais do que eles, em perigo de morte muitas vezes. Eu fui açoitado 5 vezes pelo judeu, com quarentena, açoite menos um em ocasiões. Existia uma lei que se desse 40 chibatadas você não poderia ser mais. Então eles davam as 40 menos uma, 39, para poder pegar Paulo de novo. Em 3 ocasiões fui flagelado com varas. Uma vez fui apedrejado, 3 vezes sofri naufrágio. E passei um dia e uma noite como naufrago no mar. Em constante vigias, em constante perigo de rio, em perigo de assaltantes, em perigo dos da minha raça, em perigo dos gentios, em perigo nas cidades, em perigo no deserto, em perigo no mar, perigo entre falsos irmãos, em árduo trabalho e em fadiga, em frequentes vigília, em fome, em sede, em constantes jejuns, em frio, em extrema pobreza, além de muitas outras coisas e de uma multidão perto de mim. Cada dia está a constante cuidado que tenho de todas as congregações, que padeça sem que eu Quem padeça sem que eu padeça? A quem se faz tropeçar sem que eu queime em indignação? E devo me exaltar em minhas fraquezas? Me exaltarei. Deus, Pai do nosso Senhor Jesus, que é bendito eternamente e para sempre, sabe que não minto.
Em Damasco, um capitão do exército do rei Daretas vigiava a cidade de Damasceno para me prender, mas me desceram pelo muro num cesto e escapei de suas mãos. Amados, como tem sido o seu postulado? Como tem sido... Como você prova que você é realmente ministro de Cristo? Hoje em dia é tão fácil, né? Tão fácil conseguir um apostolado. Que é isso, missionária? Você quer ser missionária? Vai numa igreja aonde há pastoras. Elas vão te consagrar missionária. Não vão consagrar pastoras, de repente, para não competi-la. Você quer ser pastora? Congrega com as bispas. Elas vão te consagrar pastoras. De repente, não bispa, para não competir com elas. Quer ser bispa? Vai para a igreja das apóstolas. Amados, que o nosso ministério, que o nosso apostolado não seja somente a mão do homem sobre nós, mas que a gente tenha uma lista de coisas que já fizemos para o nome do Evangelho. Uma vez eu pregando sobre os valentes de Davi, a gente sabe que quem se juntou a Davi, aqueles 600 homens, eles deviam à sociedade. Então, se juntar com Davi naquele momento, era lucro. Se eles andassem sozinhos, ia ser pego a qualquer momento. Então, acoplar o exército de Davi, um fugitivo, naquele momento era lucro. Tem gente que chega ao Evangelho e se acopla mediante ao lucro que está tendo. Só que Davi lá na frente vai levantar o nome de alguns homens que eles foram valentes demais. Podem até ter chegado devendo à sociedade, pode até ter chegado com algum benefício para tirar, mas depois Davi vai enxergar neles que eles realmente viveram a missão em relação a Davi. Que o Senhor nos olhe como os valentes de Davi. Que a gente viva realmente a causa. Aqueles valentes de Davi viviam a causa. E principalmente a causa que Davi carregava. Davi aqui é a tipologia de Cristo. Que a gente viva a causa de Cristo. Que eu não seja valente somente pelo proveito que eu vou tirar. Pelo benefício que eu vou ganhar. Pelos bens materiais que eu vou desenvolver. Mas que eu tenho história como Paulo, muitas das vezes sem ninguém ver. Paulo precisou falar porque é tão fácil julgar a gente sem saber a história que a gente carrega. Paulo vai falar perigo de estrada, perigo no deserto. Eu enfrentei tantas coisas e vocês não viram. E agora quer criticar ou julgar o meu apostolado. Tem pessoas que pensam que a gente chegou hoje. Eu fui ministrar em algum lugar, né? Porque a gente não falar para não ferir ninguém. E ouvi uma saudação dentro daquilo que eu estava esperando para pregar. E uma pessoa antes de mim começou a dizer que pregava o evangelho numa comunidade. E que é tão fácil agora pregar nas igrejas, pregar no púlpito. E quando eu tive a minha oportunidade, eu falei sobre ninguém sabe a vida do outro. Hoje eu sirvo pregando num púlpito. Hoje eu sirvo muitas das vezes pregando dentro das igrejas. Mas as pessoas não viram eu indo para as congregações pequenas, que não tinha aplauso, que não tinha mídia, que não tinha sucesso. Muitas das vezes carregando a minha filha, muitas das vezes trabalhando, porque eu tenho 26 anos de carteira, né? Seria isso, né? Trabalhando. Não fiz a obra porque
era a única opção, não, porque eu era uma desempregada, não. Sempre trabalhei. E levando a minha filha, trabalhei em várias congregações, onde a gente não tinha lucro em si para ganhar. Era somente a causa do evangelho. Já dirigi culto em presídio, que quando começou não era nem para mim ir. Diziam assim, não é por mulher não. Mas na falta de todos os homens, muitas das vezes eu ia arrastando ali o carrinho da minha filha e ia com ela. Então, é muita gente julgando o seu apostolado, o que você fez ou deixou de fazer. Mas eles não entendem, eles só veem o aqui e agora. Mas o Espírito Santo e o Senhor, nosso Deus, sabe toda a realidade da nossa vida. Tem gente que quer carregar o que a gente anda carregando. Paulo precisou falar para os coríntios: olha, aqui meu apostolado. Ele dizendo, entre ousadia, eu sou muito mais ousado que vocês. Ser ousado para fazer coisas que te beneficia é fácil. Agora, ser ousado em fazer coisas que o céu manda fazer e que muitas das vezes você precisa usar a fé, não é para qualquer um. Que o Senhor te deu ousadia de verdade para servir, para ministrar, para carregar um legado aqui na terra. E que naquele grande dia, quando Ele presentear a gente com o serviço que a gente prestou, com certeza, de repente, alguns vão se surpreender, porque se acham tão bom e ver Ele dando algumas recompensa que verdadeiramente a pessoa nem imagina que você fez. Fica com essa palavra, que nessa manhã você entenda, Deus vai recompensar e Ele viu tudo o que ninguém nem imagina.